Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos ao Centro Espírita Casa do Caminho. Vamos começar hoje os nossos trabalhos e as nossas transmissões. Lembrando a todos que a casa tem palestras e passos segundas, terças e quinta às 20 horas, quartas-feiras 14 horas, sábados 17 horas, domingo 10 horas e junto ao trabalho de domingo também tem a evangelização infantil. Plantão de atendimento fraterno é de segunda, terças, quintas-feiras, a partir das 19h15 horas. Quartas-feiras, a partir das 13h15 horas. Sábado, às 16h30. Domingo, a partir das 9h30 horas. Bom, a Casa do Caminho faz o trabalho social, que são 60 cestas básicas distribuídas no segundo sábado de cada mês. Há também, a cada quinzenalmente, a distribuição de lanches realizada após o trabalho do sábado. Semana que vem que tem, né? Então, a semana que vem tem a distribuição. Aqueles que quiserem doar mantimentos para casa, só trazer, ou o internauta que quiser doar, é só entrar em contato com a casa, o telefone está no site, que a gente pede para retirar. Para o trabalho de sábado quinzenal, pode procurar o Márcio, né? Se quiser fazer doação, ou até mesmo participar do trabalho, falar com o Márcio aqui presente. As palestras são em tempo real, real time, no site www.casadocaminhos.santana.com.br. Bom, lembrar da nossa co-irmã, Centro Espírita Servo de Jesus, que no dia 18/10, às 14 horas, terá início um workshop do Francisco do Espírito Santo Neto. Tá? O Centro Espírita fica na rua Cândido Figueiredo, 492. É uma travessa da Avenida Júlio Buono. Tá? Não é uma palestra gratuita, não é um workshop gratuito. Ele custa R$10 e dá direito a um café colonial. Tá bom? Aqui na Casa do Caminho, quem fala por esse trabalho é a Raquel. Bom, gente, para lembrar também, o palestrante me dá mais um tempinho, que eu já passo a palavra, nosso irmão Leonardo, que ali se encontra, que hoje nós temos um aniversariante ilustre, né? Hippolyte Léon Denisard Rivail, nascido em Lyon, na França, filho de um casal, ao qual o pai era um renovado juiz e a mãe, mulher de extraordinária beleza. Muito poucos já devem ter sacado que nós estamos falando de Allan Kardec, o nosso decodificador, aquele que decodificador da doutrina espírita. Então hoje, né, nós temos que nos reservar mais ainda a esse momento de vibração ao nosso irmão, a qual proporcionou estarmos aqui reunidos em nome do Cristo, falando sobre o manto de uma doutrina. O nosso irmão, então, eu vou pedir a todos que cerrem os olhos por um instante, para que a gente possamos nos harmonizar, possamos nos elevar nosso pensamento a Deus através da ilustre figura luminosa do Mestre Jesus, pedindo proteção, pedindo amparo, pedindo colo, como se pede a um grande Pai material, ou assim não é. Em nome deste Pai, deste ilustre Pai, pedimos licença a todos, espíritos presentes, aqueles que contêm um corpo físico, aqueles que já deixaram este corpo, para darmos início às orientações de hoje, através da palestra e depois do passe, que o nosso irmão Leonardo professará por nós. Então, em nome deste Pai, damos início ao trabalho de hoje. Que assim seja. Então, nós vamos convidar o nosso irmão Leonardo, que vai falar aqui para nós da palavra de vida eterna. Aqui a palavra é sua. Boa tarde a todos. Obrigado. Boa tarde, telespectador. Internauta. Um abraço para a Cecília. Mas então, nós vamos falar hoje de um tema tirado do livro Palavras de Vida Eterna, chama-se Boas Obras. E antes de iniciarmos, foi tirado de um trecho da Bíblia, no trecho referente ao Sermão da Montanha, em que Jesus, depois de
subir ao monte, e em uma das suas magníficas palestras, que nós tentamos interiorizar no nosso dia a dia, ele colocou que não devemos colocar a candeia debaixo do alqueire. E em seguida coloca o versículo que foi tirado: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás nos céus. Pois bem, não é necessário, como o nosso amigo falou, o nosso irmão, né, como não sei o nome dele, o Paulo, ele falou que hoje é aniversário do Allan Kardec. Isso nos remete a um pensamento. Quando Jesus veio à Terra, ele foi precedido de todos os seus apóstolos, de todos os seus emissários, dentre eles Moisés, que trouxe a primeira revelação. Apenas por uma questão didática, porque outros espíritos, como Buda e outros iniciados, como Zoroastro, enfim, Hermes no Egito, todos eles trouxeram o ensinamento, mas todos sob o comando de Jesus. E Moisés, na época de sua vinda à Terra, ele pregava o politeísmo, ideia adquirida no Egito, que os sacerdotes egípcios, eles eram monoteístas. Eu falei politeísta, não é monoteísta. Eles eram monoteístas, ou seja, acreditavam num Deus único. Mas para o povo do Egito, eles eram politeístas. Eles acreditavam de vários deuses. Deus Atom, Horus, Ísis, enfim, são vários deuses. Mas Moisés, ele viveu no Egito, ele foi... conta a Bíblia, a história de Moisés, e quando ele foi levar o seu povo, o povo de Israel, até a sua terra prometida, ele, durante o trajeto do seu deserto, foi pregando, foi ensinando, foi escrevendo leis. Mas essas leis eram todas civis, eram leis que se passariam com o tempo, se modificariam, porque eram leis dos homens, leis severas para um povo ainda muito rude na época, os judeus. Pois bem, mas todos nós sabemos que Moisés subiu ao Monte Sinai e recebeu a primeira psicografia, talvez, ou uma psicografia muito famosa, feita pelos Espíritos, né? Enfim, pelo Jesus, que é o Decálogo. E o Decálogo tem a primeira revelação. Em seguida veio Jesus, passados alguns anos, milhares de anos, Jesus veio e já quando a humanidade estava mais pronta, ele trouxe um outro Deus, um Deus de amor, um Deus um Pai para nós, um Deus que não se vingava dos seus discípulos, dos seus fiéis, caso eles se transviassem. Ele perdoava, e Jesus veio trazer isso, uma faceta de Deus que está contida no Decálogo, quando diz: amará o teu Deus de todo o teu coração, de todo o entendimento. E Jesus trouxe vários ensinamentos, várias leis, vamos dizer assim, leis morais, porque são princípios que devemos seguir no nosso dia a dia. Nada que Jesus fez falou foi para aos ventos. Não, nós sabemos que quando estamos ouvindo uma mensagem do Evangelho, sabemos que aquilo é prático, aquilo é real, aquilo é para a nossa vida. Os efeitos e as consequências são positivas, traz o progresso. E Jesus trouxe essa revelação, que podemos resumir, como Jesus, nosso mestre, resumiu, em 2 ensinamentos: amar a teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua sabedoria, e amar ao próximo como a nós mesmos. E por que nós estamos falando isso? Porque à medida que o homem vai progredindo na sua evolução pela Terra e pelos outros mundos, a sua inteligência vai se apurando e vai se abrindo novas portas. Trouxe-se Moisés umas 10 leis que são muito importantes, e se forem seguidas, com certeza, já trarão muito progresso.
Veio Jesus, ensinou amor aos inimigos, a perfeição como nosso Pai. E veio o Espiritismo, quando a humanidade já estava à beira do materialismo, quando já se rompia-se tabus religiosos, veio o Espiritismo, na época do Iluminismo, e, através de manifestações físicas, começou a despertar a atenção. Foi aí que Allan Kardec, como o nosso irmão Paulo, né? Paulo lembrou que Allan Kardec, ele codificou e trouxe todo um código de vida. Por quê? Isso que a candeia embaixo do alqueire. Jesus não nos disse para colocar os ensinamentos embaixo do alqueire. Ele vem à proporção da evolução do homem. O homem vai progredindo e vai compreendendo e vai sentindo necessidade de outros parâmetros. E o Espiritismo, ele é o cristianismo redivivo. Ele vem ensinar aquilo que Jesus, na ocasião, falava em parábolas e deixava oculta. E falar outras coisas que ele não podia falar, dada a imaturidade nossa, à época. Então essa é a revelação. E o Espiritismo, ele vem no momento em que a ciência estava se desenvolvendo muito, em que a razão estava tomando um caminho de transviando-se para o materialismo, e o homem estava pronto para novos passos. E nessa mensagem, brilha a vossa luz. Muitos acham que é somente isso, é a revelação. Não, vamos nos apegar à revelação, porque são conhecimentos novos, são instruções novas. Mas não é só isso que Jesus nos disse, no Sermão do Monte, que se fosse perdido todos os códigos do mundo e sobrasse apenas o Sermão do Monte, de acordo com Gandhi, a humanidade estaria salva. Porque Jesus disse no Sermão do Monte: vejam, para que os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás nos céus. Isso significa que nós não devemos só ouvir, desenvolver a inteligência em todos os sentidos, a ciência material, a ciência espiritual, através dos conhecimentos dos espíritos, da reencarnação, da progressão de mundos, pré-existência da alma. São conceitos que há muito tempo já existiam e agora estão sendo trazidos para todo o povo. É para aberto, a doutrina é aberta. Os iniciados antigamente tinham essas instruções, mas era restrita a eles. Hoje é aberto. A pessoa tem a oportunidade de abrir o livro dos Espíritos e de versar sobre vários assuntos, sobre elementos da ciência, como fluido vital, a biologia em progresso, e a codificação prossegue trazendo. Mas não é isso que nós devemos nos prender. Isso é importante. Por quê? Com o desenvolvimento da nossa inteligência, o nosso livre-arbítrio, ele se expande. Quando Jesus nos disse: a quem muito foi dado, muito será cobrado, também se aplica a esse ponto. Porque nós temos o conhecimento, muito conhecimento, é necessário colocar em prática. Isso que são as boas obras. Desculpa, até que horas que é a palestra? Tá. Então, as boas obras são isso. É colocar os ensinamentos de Jesus em prática. E é por isso que nós vimos falando. A doutrina de Jesus não é algo abstrato, irreal. É algo real para nossas vidas. E, inclusive, são rechaçadas, são confirmadas pela ciência. Por exemplo, a lei da física. A lei da física de ação e reação, causa e efeito, que se aplica muito bem ao espiritismo e às leis morais. A lei de reação e reação, tudo que nós fazemos de bem, de bom, retornamos. E não precisamos morrer para receber, ou se não precisamos morrer para ver que nós erramos, não precisamos morrer, desencarnar, né? Não se fala morrer, porque morrer, acho que ninguém quer morrer, todo mundo quer desencarnar, né? Mas então, não precisamos desencarnar para ver que essa lei funciona. Basta nós pensarmos, se nós relegarmos o nosso trabalho, um trabalho do dia a dia, à preguiça, ele certamente nos abandonará também. Nós nos tornarmos
nos tornaremos inaptos para aquela atividade. Se nós nos isolarmos da sociedade, a consequência do isolamento é a solidão. A sociedade não nos procurará mais. Enfim, são vários exemplos práticos da nossa vida que devemos pensar e estudar Jesus. Por isso é a importância de estudar, mas sobretudo colocar em prática as boas obras. O que são as boas obras? O que seria isso? Isso também nos remete, antes de entrarmos no que efetivamente o que sejam as boas obras, nos remete a um assunto que Tiago nos trouxe. Tiago, o apóstolo. Ele nos disse: a fé sem obras é vazia. Ou seja, não basta crer, é necessário pôr em prática. É necessário pôr em prática. Porque é exemplificando a fé de Jesus que nós vamos nos desprendendo dos conceitos materiais, vamos elevando o nosso espírito. Então, quando nós, por exemplo, resolvemos, sábado que vem, irmos à rua distribuir um pão, não estamos fazendo isso só para o próximo, estamos fazendo por nós mesmos, porque estamos nos espiritualizando. Nós estamos tirando aquilo que realmente é nosso, somente isso é nosso, o tempo. O tempo é nosso, o resto é tudo empréstimo. O nosso corpo, as nossas vestes, o nosso dinheiro. Nós somos administradores, mordomos de Jesus, nesse sentido. Então, o que é nosso mesmo é o tempo. Aquilo que empregamos, como empregamos o nosso tempo, é que colheremos no futuro próximo ou longo, ou a médio prazo, um bom benefício. Então a fé, ela precisa estar em prática. A fé por si mesma, se ela não for exemplificada, ela acaba se tornando um fanatismo. Porque a pessoa ela acredita muito, ela se pega às letras da lei, do Evangelho, que são leis também, mas ela se prega aos ensinamentos e constrói um arcabouço intelectual como a figueira seca que Jesus se referia na Bíblia. Quando Jesus, provavelmente simbólico, porque Jesus não ia amaldiçoar uma árvore. Sobretudo que ela serve de ninho para os passarinhos, para um repouso, um viajante, no sol escaldante. Mas aquilo serve de exemplo, porque Jesus falou: figueira, você não tem frutos, então você não dará mais frutos. Mais ou menos assim. Lógico que com muito mais erudição e propriedade. Mas Jesus falava: figueira seca, você não tem frutos, então você não vai mais dar frutos. Ou seja, nós temos, quando Jesus passava por aquela árvore, nós temos que estar prontos. Nós temos que botar em prática. Por quê? Senão ficaremos fanáticos. Se não acreditarmos, não colocarmos em prática, desenvolvemos a inteligência e esquecemos do coração. E Jesus falou: bem-aventurados os inteligentes? Não. Os puros de coração, os pobres de espírito, os humildes, os mansos. Esses são os bem-aventurados, ou seja, os sortudos, né? Então, o que efetivamente são essas boas obras? Então já entendemos que a revelação ela é proporcional à nossa inteligência. Nós entendemos que o Espiritismo trouxe conceitos novos porque a humanidade estava pronta, que acreditamos nisso, e essa fé que nós pomos no Espiritismo nos traz paz, porque sabemos qual é o nosso futuro e qual é o nosso passado, o que temos que fazer no presente, e entendemos um pouco mais de Deus. Então, confiamos, somos pacíficos na luta. E entendemos que a fé tem que ser com obras. Então, basta falar o que são essas obras. E as obras nada mais são do que a prática do Evangelho. É a humildade, o desprendimento do egoísmo. O egoísmo foi eleito pelos espíritas, pelos homens, porque o egoísmo é uma construção nitidamente humana. Ela nasceu de uma necessidade do homem para civilizar-se, mas agora ela precisa
Ele precisa se romper com esses vícios. Né? Porque o homem, o egoísmo, ele está centrado na figura da personalidade da pessoa. E se o homem, há muito tempo atrás, e não tivesse isso forte nele, ele não sobreviveria às dificuldades do mundo. Ele acabaria, talvez, se suicidando. Isso lá na época dos homens da caverna. Né? Agora, o homem não, agora ele já está civilizado. Vamos partir que Jesus já passou os ensinamentos e nós temos que botar em prática. E qual é qual é a resposta da pergunta 923 do Livro dos Espíritos, que é a codificação de Allan Kardec? Ele fala o seguinte, ele fala, eu vou ler, porque vamos ler, porque com a permissão de vocês, porque ela é nuclear para aquilo que estamos dizendo, se nós acharmos ela. Espera aí, aqui. 912. Qual o meio mais eficaz de se combater a predominância da natureza corpórea? Praticar a abnegação. Ou seja, qual é a melhor obra que nós podemos fazer? Qual é aquela obra que nós podemos fazer que mais nos trará o desprendimento da nossa personalidade, o amor ao próximo e a nossa espiritualização, em consequência, a nossa evolução, a nossa felicidade e nosso bem-estar ainda na Terra? É a abnegação. É a prática da caridade em todos os sentidos, mas não a caridade de simplesmente distribuir o pão, mais do que isso. A caridade da abnegação, de devotamento total da nossa vida ao próximo. Quando nós colocamos as nossas expectativas de vida de acordo com as nossas limitações naturais do ser humano, acreditando na bondade divina e na providência de Deus, e colocando com o amor ao próximo, ou seja, como a razão de ser, praticar o bem, nós estamos com certeza combatendo o egoísmo. Estamos tirando do foco a nossa personalidade e entrando no mundo que é próprio do universo, o mundo da cooperação, da fraternidade, da solidariedade. É importante isso. E assim, quando nós começarmos a nos espiritualizar, o mundo vai tomar outro panorama. Nós vamos começar a enxergar coisas que não víamos, por exemplo. Outro dia, nós estávamos voltando de um trabalho, quinta-feira passada, essa que passou. E aí nós estávamos felizes porque tínhamos participado de uma atividade espiritual e fomos deitar. E aí tomamos um banho quente e deitamos numa cama limpa. Falei, nossa, que maravilha que é isso. Quantas pessoas não têm isso? Aí que está, quando nós nos espiritualizamos, começamos a dar valor para pequenas coisas, que são as coisas importantes da vida. As coisas, por exemplo, que um dia você chega em casa, você fala, eu não vou poder sair, porque eu tenho que economizar dinheiro. Então, você tira um lazer seu. E por que nós falamos isso? Porque você tira e cresce em você a responsabilidade de administração dos bens materiais. Então, às vezes você chega e tem um prato bem gostoso em casa, você encontra um amigo, você ouve os passarinhos. Hoje a gente coloca aquelas músicas New Age, tem passarinho cantando. Infelizmente, em São Paulo a gente ouve mais buzina do que passarinho. Mas ainda tem um canto de sabiá. Se vocês repararem, no final da tarde, assim, nós ouvimos outro dia na 9 de julho, ali perto de Ibirapuera, ali o sabiá canta ainda. E ele tem um canto, ele é um pássaro meio tímido, né? Se você chegar perto, ele é meio arredio. Mas se você deixar ele cantar, ele é um dos cantos mais bonitos que tem. Ele traz paz. Por quê? Porque o passarinho, o que ele está fazendo ali? Ele está fazendo a sua parte. Ele está feliz cantando. Então ele está cantando louvando a Deus através do seu canto. Sem ele necessariamente ter essa concepção. Que é um animal, é um instinto. Mas o ato de cantar é uma glorificação da obra de Deus.
E nós não percebemos às vezes isso, e entramos no nosso carro ou no nosso ônibus e ficamos pensando o que temos que fazer amanhã, ficamos pensando por que aquele cara pisou no meu pé, ou por que o outro não passou desodorante. Mas, brincadeira. Se me permite uma brincadeira de vez em quando. Mas então, essas preocupações do nosso dia a dia que nos absorvem. E aí o que acontece? Quando nós somos crianças e jovens, até uma certa idade da juventude, nós acreditamos que podemos mudar o mundo. Não, eu vou ser uma pessoa muito importante. Vou fazer uma revolução no mundo. Isso está tudo errado, vou fazer do meu jeito. Aí nós vamos crescendo e vamos percebendo que não somos tão importantes assim. Porque não somos tão capazes assim. Dentro, lógico, da nossa grande iluminação, que é a inteligência, o amor. E aí nós vamos nos limitando. E a vida vai nos trazendo decepções, limitações, contrariedades. E nós vamos entrando num estado de depressão. Por quê? Porque não temos fé em Deus. A fé calcada nas obras, numa exemplificação do Evangelho. Quando nós temos Deus no coração, o significado da vida se transmuta. Nós encaramos os problemas como escadas, como degrau, como cruzes, como Jesus nos se referiu. Pega a sua cruz e siga-me, para transpormos os umbrais da nossa inferioridade. Então, a pessoa não se desanima, ela tem coragem, ela tem perseverança, ela tem o amor de Deus no coração e faz ela vencer, porque ela acredita nela, em Deus que é Pai. E são essas as boas obras. Vamos ler aqui um pouquinho a mensagem, porque provavelmente vem algumas outras ideias. Lembrei. Então, o que acontece? As boas obras. Aí, para que isso existe? Então, para que os homens vejam e glorifiquem a Deus. Né? Para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Ora, muito bem, se nós somos uns bons pregadores, exemplo, assim, abstratamente, né? Somos bons pregadores, com certeza iremos tocar o coração das pessoas. As pessoas vão falar, puxa, ele fala tão bem, né? Tal. Só que aquilo que o coração fala aquilo que a boca fala é que o coração está cheio. O bom pregador só é bom pregador porque ele se evangeliza, ele se coloca a vida em prática, as boas obras. E ele só toca os corações das pessoas porque ele tem amor. Somente o coração de uma pessoa pode tocar outro coração de outra pessoa. Somente a exemplificação da paciência, quando vem, por exemplo, o nosso inimigo, que às vezes mora em casa. Aí o nosso inimigo chega em casa e briga com a gente fica calmo. E ele esbraveja, e você não fala nada. Ele fala, não, agora não acho que não é um bom momento. E a pessoa se desarma, ela fala, ou ela sai xingando, ou ela simplesmente se acalma, né? Vibrando paz para que a pessoa, é mais possível que ela se acalme. Ou senão, quando nós somos humildes, não colocamos a nossa personalidade como a mais alta do mundo, e sentamos no final da mesa, como diz Jesus, numa festa, só para ilustrar aqui, Jesus falava, quando fores a uma festa, sentai no último lugar e não na frente, porque aquele que o anfitrião pode chegar e mandar você sentar lá atrás porque tem uma pessoa mais importante. Mas se você sentar lá atrás e ele te chamar, isso será motivo de glória. Ou seja, se nós nos colocarmos como seres humanos falíveis, tendentes à perfeição, e fazemos a nossa parte sem colocarmos os pés pelas mãos com precipitação, certamente as pessoas observarão e a nossa luz brilhará. Porque ele verá ali naquela atitude de desprendimento, de não personalismo,
de simplicidade nas coisas, na alegria de viver, nas suas atitudes, a pessoa verá isso e com certeza se refletirá na sua vida, fará uma comparação. O homem ele vive de comparações, né? O menino compara-se com outro menino, a menina com outra menina, e assim os filhos com os pais. Isso é uma tendência da personalidade humana. Ela não se constrói por si, ela se constrói dentro de uma sociedade. Então, a partir do momento que nós começarmos a observar a luz nas pessoas, através da humildade, nós tocaremos no nosso coração, falar, poxa, eu não sou assim. Eu não sou assim, sou triste, e aquela pessoa que é simplesinha, ela é feliz. Então a gente começa a falar, pô, não dá, né? E aí sim tudo. Por exemplo, na caridade, quantas pessoas que têm assim um vazio no coração, falam, puxa, as pessoas não me amam, eu sou sozinho. Aí tem aquela música do Legião Urbana que fala, não ter a quem amar, não ter o que comer, né? A pessoa fala, puxa, eu sou sozinho, ninguém me ama, eu estou aqui. Só que ele abrindo a porta, às vezes há essa oportunidade que nós podemos dar à pessoa, no exemplo. Ele abrindo a porta, ele vai encontrar aquele carteiro que está chegando cansado de um dia de sol, entregando as cartas, e vai oferecer-lhe um copo de água. Você quer um copo de água, um cafezinho, um suco? Alguma coisa assim, refrescante? Ele fala, puxa, muito obrigado, eu quero sim. E aquilo vai se voltar para nós. Ou se não, quando nós pegamos uma criança de rua, não gorjeta, porque isso infelizmente é uma exploração, não que nós não devemos dar esmolas. Isso é um livre-arbítrio nosso, óbvio, mas a partir do momento que entregamos a responsabilidade pela administração daquilo ao próximo. Então não nos cabe julgar se ele vai usar bem ou mal. É a nossa posição, respeitável todas as outras. Mas quando uma criança ganha um brinquedo, que brinquedo adulto não quer, né? Ele ganha um brinquedo. Aí você vê aquela alegria, uma bola. Nossa, a criança fala, é tudo para ela. As crianças carentes, mais ainda, porque elas não têm nem isso, nem uma bola. Se por uma criança já é feliz, uma criança que tem um meio social mais enriquecido, se ela tem uma pessoa mais pobre, ela recebe uma bola, ou ela recebe um abraço, uma brincadeira de um adulto. Isso para uma criança é fundamental para a formação dela, porque ela vê, fala, puxa. E nós fazendo isso, nós refletimos para o nosso próximo. E aquela pessoa que está lá sem amar, você convida ela, vamos lá fazer caridade. A pessoa fala, pô, você não está fazendo nada, vamos lá. E aí ela se transforma. E aí ela se salva, porque fora da caridade não há salvação. A caridade em todos os sentidos, a caridade material e a caridade moral da prática do Evangelho. Muita paz a todos. Bom, pessoal, eu só gostaria de fazer um comentário. Eu vou fazer a vez da nossa irmã Andréia, que não pôde vir hoje. É interessante que você, desde a metade da palestra, quando você conta a história da figueira seca, tá? Você se retratou o final inteiro falando sobre a figueira seca. Você deu exemplos. Aquele exemplo de quando você chega em casa, você acabou de fazer um trabalho social, foi lá, pegou as pessoas carentes, deu-lhe o que comer, às vezes um cobertor, às vezes uma roupa, tá? Você está praticando a obra da figueira seca. Quando Jesus disse, você não deste bom fruto, então não deste o bom fruto, morrerás. Nós, como praticantes da figueira seca, você praticou o fruto que Jesus pediu para que você desse. O bom fruto. Você foi lá, se dispôs, compartilhou com os irmãos, você compartilhou o seu momento, né, o seu momento de doação, que também a doação, no momento, é uma doação, não é só o esmolar, né, que é o mais fácil é o esmolar. Aí você pega a moedinha, está lá sobrando, realmente as pessoas dentro do carro já tem lá no cantinho a moedinha, puxa o porta-níquel, dá uma moedinha, tchau, fecha o vidro rapidinho, que é para a pessoa não se perturbar. Às vezes ela quer só conversar. Mas é uma maneira
de não sermos aquela figueira seca, sermos uma árvore produtiva. Nós viemos para dar bons frutos. E o espírita, aquele que tem o conhecimento, ainda tem que dar mais ainda os frutos. Tem que praticar mais ainda os frutos, porque ele tem o conhecimento. Quando não tem, não há por que cobrar. Mas quando tem, há uma necessidade. Claro, há alguns exageros desnecessários. Alguns que têm problemas e acham que a vida inteira é passando, fazendo caridade. E a caridade esquece de praticar a caridade em casa. Né? Nós tínhamos até um palestrante que veio recentemente que contou aquela historinha da mulher que chegou, o palestrante fazendo umas palestras bonitas no centro. Ela chega com a malinha e os filhos. Ela fala, aí o que é? Não, eu vim conversar com o dirigente para ver se tem uma vaguinha para a gente morar aqui. Viu? O expositor, o trabalhador do centro é um, em casa você é um monstro. Então, são figueiras que ainda não estão tão completamente manuseadas. Então, nós temos que lembrar disso, que desde que você contou, você veio dando exemplos de figueiras produtivas e figueiras que não podem secar. É o famoso regar. Só nós lembramos, como o nosso amigo Paulo, o irmão Paulo lembrou muito bem, realmente devemos regar. E Jesus falou, quando vós fizestes a esses pequeninos, a mim fazeis. Então, quando nós fizemos a vocês, Jesus, olha, quando você me visitou no presídio, mas nós não visitamos você, visitou o pequenininho, aquele necessitado. E aí, você não será colocado no local onde há choro e ranger de dentes, mas será colocado posto à direita de Jesus, do Filho do Homem, e terá grande galardão no céu. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Lembrando a todos que nós estamos com um microfone só, tá? Olha, você tocou em vários pontos muito legais e, coincidentemente, esses dias eu estava lendo e bateu com alguns pontos. Eu vou falar do que eu li e queria saber de onde você pegou a informação do ego. Eu li esses dias numa mensagem do ego, que o ego foi uma ferramenta importante no velho mundo, que sem ele nós não criaríamos uma certa barreira em nós que protegeria a cada um. Só que hoje a gente caminhando para uma sociedade mais consciente, um mundo mais consciente, a ferramenta ego deixa-se de existir assim um pouco. Então a gente tem que dissolver ela e trabalhar com outros pontos de amor. Então ela não é mais necessária. Foi necessária, não é mais hoje. E eu achei interessante que você falou a mesma coisa. Um outro ponto que eu achei legal que você falou é sobre a depressão. Ontem o Márcio deu a palestra lá no Bezerra. E ele falou sobre depressão, você lembra? Que às vezes dá um desânimo, às vezes dá uma canseira, ou às vezes dá uma depressão, alguma coisa assim. Você também tocou no mesmo ponto. E agora, numa padaria aqui do lado, um cara me ofereceu uns DVDs para assistir, né? 3 por 10. Aí eu olhei pro cara do lado, você quer dar uma olhada? Aí o cara falou, nossa, estou tão cansado. Aí, depressão hoje em dia, falando, a gente tem que lembrar daquele ponto que é antigo, mas muito conhecido, que é mente sã em corpo são, ou corpo são e mente sã. O que quer dizer isso? A gente tem que tomar cuidado hoje em dia com a sociedade, com o mundo que está sabendo que vai mudar, e quando vai mudar, gera uma ansiedade, gera um desgaste de energia maior, e todo mundo fica meio cansado, tem uns picos, essa mudança de tempo que é absurda. Em um dia só você tem 4 estações, você tem a comida na sociedade e a água tão poluídos, a comida que a gente compra muito enlatado tem muita química. Então, o Sabiá com certeza ainda canta de madrugada. Tem passarinho que 4 horas da manhã está cantando, é muito legal. Mas, estou reforçando o ponto da depressão, mas não é levar a depressão, mas pelo contrário, para a gente fugir dela. Um grande líder aí, conhecido, ele fala, é muito fácil você entrar em depressão hoje na sociedade, independente do seu nível, se está casado ou não, com filhos ou não, solteiro ou não, que é muito fácil entrar por causa dessa sujeira psíquica que está no planeta, devido à mudança, devido às grandes mudanças, devido a uma ansiedade que está no ar. Então como que a gente resolve tudo isso? Você tem que melhorar o lado
psicológico e espiritual, que é os que você diz que é uma entrega, essa entrega ela é perfeita. E aí, pegando mais um ponto, a Joana Diane só fala que a gente é feliz quando a gente começa a servir os outros. E servir os outros não é só também acordar e servir todo mundo e não prestar em você. Você olha para você, vê o que você precisa e se alimenta com o que você precisa. Financeiramente, amorosamente, sexualmente, carinho com os amigos e fazer o que gosta. E também distribua o que o mundo precisa. Vai trabalhar nas empresas, vai trabalhar nas ruas, vai trabalhar trabalho voluntário, vai ajudar os amigos, vai ajudar os familiares. Então, você está ajudando e está se ajudando também. E esse é um lado espiritual. E o outro lado? Tem que olhar também. Não adianta ficar só comendo... Eu não posso falar o nome de sanduíches famosos, que não pode, né? Mas só comer comida industrializada, que aquilo é isopor puro. Então tem que comer o quê? O que o pessoal está falando? Médico famoso, hein? Que sai na Veja. Mais água pura. Mais verduras. Verduras quanto mais cruas, melhores. Mas menos processadas. E mais frutas. Só isso já reequilibra. Você sabe sobre os nutrientes do cérebro. Que sem esses nutrientes, sem essa parte que tem no cérebro, você pode ser o melhor espiritualista do mundo. O corpo vai falhar. Então, esses dois lados têm que estar trabalhando. Eu estou falando isso porque a gente escutou uma sequência de palestras e aí bateu com várias outras linhas. E não é uma linha radical de vegetarianismo, não é uma linha radical de vega, não é uma linha radical de uma seita. É médico falando, nossa comida está poluída, nossos rios estão poluídos, e quanto menos a gente precisa tomar um pouco de cuidado com esse lado. Não adianta vir no centro espírita, tomar passe e ler bom livro e ser espiritualista se você ter uma péssima alimentação. O teu corpo não vai conseguir se regenerar adequadamente. Então é legal essa frase antiga, estou terminando, que é corpo são e mente sã. E mente sã e corpo são. Esses dois, a gente investindo nesses dois, a gente vai ter grandes progressos de bem-estar. E aí com isso a gente vai conseguir produzir mais e melhor. Falei da depressão e falei do egoísmo. Tinha mais um ponto que eu acabei esquecendo, mas só esses dois estão bons. Só lembrando que as frutas você pode falar a marca, tá? Frutas brasileiras é uma das melhores. Pega um jabuticaba, nossa. Sobrinho adora. Realmente a natureza, ela tem uma importância fundamental no homem, né? Quando nós plantamos uma árvore e vemos ela crescer, nós estabelecemos uma comunhão com aquele ser. Né? Então, quando nós temos, por exemplo, uma planta em casa, isso está no livro chamado Segredo das Plantas, né? Segredo das Plantas. Deve encontrar algum sebo que sempre tem esse livro, fica ali na Jesuína de Arruda, no Itaim Bibi. Mas enfim, é o Segredo das Plantas. E diz uma experiência que a pessoa estava a mais de 100 quilômetros da casa dela e pensou na planta dela. Ele tinha um aparelhinho que captava os sinais da planta, que era um aparelho de medidor de mentiras aperfeiçoado. E essa história é verídica, né? Era um investigador de polícia que um dia resolveu, vamos pegar o exemplo mais apreensível. Ele resolveu colocar o eletrodo na folha Dracena, né? Uma folha chamada Dracena. Tem até uma rua Dracena aqui. E aí ele colocou e ameaçou, falou: eu vou queimar você. O cara devia estar inspirado, né? Porque não é o normal a pessoa fazer isso. Aí a planta não registrou nada. Aí ele pegou e falou: agora eu vou queimar mesmo. E quando ele foi queimar mesmo, a planta ela registrou aquilo. Ela se sentiu ameaçada. Aí ele falou: nossa, eu descobri a pólvora, né? Porque isso o espiritismo já vem falando há muito tempo. É só nós estudarmos, e até as religiões antigas falam isso. Por exemplo, no Egito, eles usavam muito, eu não sei se é o salgueiro, é uma planta. Os anestésicos dos maias, que era inalado, as plantas sempre foram muito usadas. É que agora a química está dominando, né? A alopatia. Mas existem os florais, existe todo um arcabouço científico provando que as plantas realmente elas são muito boas para o ser humano. E quando nós plantamos uma árvore, vemos ela crescer, nós entramos com comunhão com a natureza, com aquilo que é mais essencial em nós, que é o nosso amor, né? Nosso amor de Deus no coração. E aí quando a planta vai crescendo para o céu, nós vamos crescendo com ela, né? E vamos se espiritualizando.
Alguém gostaria de fazer mais alguma pergunta? Não? Então, muito obrigado. Tá? Você quer? Vibração? Então, você quer finalizar? Pode finalizar. Boa noite a todos. Muito obrigado a todos aí que ouviram. Bom, obrigado. Depois dessa bela palestra, vamos ficando mais confortáveis. Já estamos entrando para a parte de finalização dos nossos trabalhos. Depois nós teremos os passes. Mas agora eu peço a vocês que cerrem os olhos. Relaxem. Vamos pensar somente em coisas belas, coisas boas. Vamos pensar na paz, no amor, num belo copo de suco, como o nosso irmão sugeriu, para que possamos alimentar o nosso corpo. E agora, depois de recebermos orientações, a qual nosso irmão nos proferiu, vamos doar um pouquinho àqueles irmãos que se encontram com necessidades de energias, aqueles irmãos que nos pedem, que se encontram em asilos, casas de repousos, creches, orfanatos, aqueles que se encontram nas casas de detenções infantis, esses FENABEMs da vida, aos presos de presídios, cadeias públicas, aos funcionários desses locais que precisam muito da energia, uma boa vibração, para que não caiam em doenças físicas, a todos aqueles que estão passando por momentos difíceis, que ainda não se encontram em condições de rua, mas estão com o pezinho quase lá em condições de rua, passam por necessidades aparentes e eminentes, necessidades tão primais. Vibremos aqueles que se encontram em pronto-socorro, asilo, hospitais, UTIs, aquelas pessoas que se encontram passando mal, senhores com idade avançada, senhoras que se encontram em seus lares, já quase passando seus últimos momentos de vida, para que Deus possa lhe dar uma boa passagem, para que encontrem o Pai Celestial de uma maneira mais vitoriosa. E vamos, num momento, pedindo licença ao Pai, vamos vibrar um pouquinho por nós, começar por nossa casa, a nossa casa espiritual, que é essa casa aqui, que nos assiste, que nos permite estarmos aqui trabalhando. Vibremos por essa casa para que ela possa socorrer e ajudar mais irmãos, para que os trabalhadores possam se chegar mais. E vamos fechando esse momento nosso individual. Vamos vibrar pelo nosso lar individualmente. Cada um imagina a sua casa. O irmão que está aí na internet, também abaixa a sua luz, baixa o teu som. Mentalize a tua casa, o teu lar, cômodo por cômodo da tua casa. Mentalize as pessoas que aí chegam, os frequentadores, os moradores mais frequentes da casa. Pense naquele irmão, aquele que você não se dá tão bem, aquela pessoa que frequenta a tua casa, que você vê indiferença. Pense nesse irmão com amor. Coloque aquele amor que você tem tudo dentro do teu coração para fora, como diz o nosso irmão na palestra. Transbordem o teu amor. Ponha para fora essa paixão. Vibremos também para que os vizinhos, da direita, da esquerda, da frente, e que todos aqueles que possam tornar a sua casa, tá, um manto. Como Jesus disse, todo aquele que pôr a mão em meu manto, e se for de merecimento, levará uma virtude. E todos aqueles que possam passar mediante a tua casa com bom pensamento e mal também, possa levar uma virtude de amor. E que a tua casa seja um oráculo de amor na tua rua e seja um exemplo deste amor. Vamos agora vibrar
para uma outra casa, um outro lar que é seu, e agora é seu individualmente, o teu corpo físico. Vibremos por ele, para que Deus possa, como diriam os nossos irmãos, operar uma obra no seu coração, no seu corpo. Agora, vamos vibrar aqueles irmãos que pediram, quando soube que você viria à casa espírita, ou soube que você está assistindo uma palestra, que você assiste essa palestra, orem por mim. Vamos orar por esse irmão através da nossa vibração amorosa, para que os espíritos que se cheguem possam levar essa vibração até eles. Vamos agora, num pensamento de amor e de paz, deixar uma vibração aberta para que o plano espiritual possa levar as pessoas, como a nossa irmã Andréia, que hoje não pôde vir ao trabalho por problemas de saúde, e irmãos como ela, trabalhadores desta casa e de outras casas espíritas, possam ser atendidos em seus lares. E assim, meus irmãos, saindo desse transe de vibração, vamos nos preparar para o encerramento dos trabalhos, lembrando que após esse trabalho tem dentro da câmara de paz, que são as aplicações fluídicas. Então, em nome do Pai, assim como começamos, vamos dar encerrado os trabalhos de hoje. Que assim seja. A vida secreta das plantas.